Por que Deus perdoou Davi e rejeitou Saul? Adultério. Davi, homicídio. Pecado. Saul, figura de uma cabeça de leão majestoso e de um homem com coroa de espinhos ao fundo. A condição de Saul com relação ao reino é idêntica à de Esaú. Entre Jacó e Esaú, a questão abordada pelo texto é o direito de primogenitura, e entre Davi e Saul, a questão é o reino de Israel. Por que Deus perdoou Davi e rejeitou Saul? Conteúdo do artigo. Por que Deus perdoou Davi e rejeitou Saul? Introdução. É possível mensurar qual pecado é mais gravoso? O pecado de Saul foi pior que o pecado de Davi? A onisciência divina e os pecados de Saul e Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 1 Samuel 12h13. Introdução. Muitos cristãos não consideram o alerta do irmão Tiago com relação ao ofício de mestre quando no exercício de um ministério. Parece ser de só menos importância alguém se postar diante da igreja, na posição de mestre, propondo ensinar aos demais doutrinas e questões bíblicas. O irmão Tiago era conhecedor da responsabilidade que recaía sobre os mestres, tanto que ele se inclui no alerta para se evidenciar mestre, destacando que os mestres receberão mais duro juízo. Apesar do alerta, em nossos dias sobejam mestres, pessoas havidas por engajamento em redes sociais, que abordam temas polêmicos somente para potencializar o alcance de suas próprias impressões, sem qualquer embasamento bíblico. Não menos perigoso é a boa vontade de pessoas bem-intencionadas, que mesmo desconhecendo os fundamentos do Evangelho, se propõem ensinar as Escrituras. É dever do cristão ter prontidão de espírito para ser ensinado, ou seja, ouvir, o que não se requer com relação a ensinar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1h19. Essa instrução de Tiago tinha um motivo específico, cortar ocasião aos judaizantes, pois muitos deles se introduziam entre os cristãos e, como eram mestres da lei, se achavam aptos a ensinarem os cristãos, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. 1 Timóteo 1h07. Em nossos dias, para muitos cristãos, certos aspectos do judaísmo parecem não oferecer perigo ao cristianismo, mas o risco de desvirtuar verdades bíblicas é grande e não deve ser ignorado. Entretanto, temos um outro risco que ronda os cristãos: o engajamento de neófitos que, em busca de projeção, são alçados à condição de mestres por serem detentores de fama, ou por ter uma formação acadêmica ou ainda por exercerem determinadas profissões. Muitos desses neófitos se consideram capacitados a serem mestres do Evangelho. Não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3h06.